Na cúpula da reunião do G7 na França, o Lula, numa conversa informal, onde ele não sabia que estava sendo gravado, mas o áudio vazou, uma conversa informal com a diretora do Fundo Monetário Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, e com o chanceler alemão, o Lula disse que ele nunca foi esquerdista e que o mundo não é de esquerda, o mundo é do caminho do meio, ou melhor, do caminho da direita. Ele sempre falou nas suas declarações, o Lula sempre falou que o caminho do meio é mais o caminho à direita do que à esquerda. Isso são palavras do próprio Lula, tá? São registros. Então, assim, uau, ninguém sabia. Vou fingir que eu estou surpreso que o Lula nunca foi esquerdista, né? Pelo amor de Deus. Quem sabe o que é ser de esquerda, quem sabe o que é o conceito de ser de esquerda, né? Quem sabe, né, todo esquerdista, seja ele marxista ou da esquerda raiz, sabe que o Lula nunca foi esquerdista. Ou melhor, nunca fez um governo de esquerda. O pessoal dele, se ele tende mais à esquerda ou à direita, tanto faz, mas o discurso pode ser um, pode ser outro, né? Na prática pode ser outra, o discurso pode ser um. Agora, o governo dele sempre foi direita, né? A direita, para mim, ele é o social liberal, é um social liberal, né? E todo esquerdista sabe que ele não fez o governo de esquerda. Tivemos pouco governo de esquerda nesse país, pouquíssimos momentos do Jango e um período do Vargas, né? Enfim, eu assisti a alguns canais progressistas, né, que também são oportunistas, defendendo isso, ou fingindo que isso não é nada, né? E realmente não é novidade, mas pelo menos ele falou uma coisa, né? Tem gente que fala que ele já tinha falado sobre isso. Tem uns canais progressistas que falaram que o Lula falou isso para agradar, né, os outros. Para agradar, não, eu nunca fui esquerdista. Falou para agradar, né? Para sentir no circo ali, no círculo, né? Para fazer parte da turma. E teve um youtuber, cara, que é picaretaço, que é um cara que faz um desfavor à esquerda, que destruiu a esquerda, destrói a esquerda junto com outros canais ali, aliados, amigos, cirandeiro. Falou que não, fez uma manobra, né, uma manobra para dizer que o esquerdismo, quando Lula falou que nunca foi esquerdista, o esquerdismo é revolucionário, porque é revolucionário na Europa. Quando você fala esquerda, só tem a revolucionária. O cara teve a pachorra, o cara citou Lenin, nunca entendeu o que o Lenin escreveu, dizendo que o Lenin falava que era para ser moderado, que o esquerdismo é o moderado, não o radical. Bicho, como é que esse maluco, esse vagabundo, esse picareta, desse youtuber cirandeiro, que eu já falei sobre ele várias vezes aqui no canal, tem a coragem de dizer isso, inventar uma desculpinha, um papinho furado, sabe, de gente que lê Marx e não consegue entender, para dizer que ele leu a mente da francesa lá, que o esquerdismo é só revolucionário. Ninguém falou de revolucionário. Ela falou que ele foi eleito e ele não fez um governo de esquerda. É isso. Quer dizer que agora, na Europa, se você só existe esquerda, é revolucionária. Esquerda moderada não existe.
Por isso que esse lixo de elemento não é chamado para debate, para debater com marxistas do YouTube. Os caras vão desmascarar ele na hora, vão humilhar ele. Pelo menos esse youtuber tem amor próprio, não vai se sujeitar a isso. Ele consegue enganar os retardados lá do canal dele. Agora, chegar, inventar uma narrativa, construir uma coisa esquizoide, porque ninguém estava falando em revolução ali. E esquerdismo, fazer um governo de esquerda num país tropical, num país da América Latina, não é revolucionário. Né? Agora, é impressionante, é impressionante. O cara conseguiu destruir, conseguiu endireitar a esquerda, né? A esquerda cirandeira, mais ainda. Bom, governo de esquerda, pessoal, social-democracia. O pessoal fala que o Lula é social-democrata e que o governo do Lula é social-democracia. Não é. Não é. O governo é social-liberal. Não é porque tem benefícios, programas sociais e benefícios, que quer dizer que é social-democracia. A metade do país passa por dificuldades. Metade do país passa fome, vive na miséria. Podem melhorar de vida um pouco, mas apertou ali, já era. O problema é que as pessoas acham que ter um carro parcelado, né, é rico, já acha que é rico. Pequeno empreendedor já acha que é rico. Então, não é isso. Social-democracia é um capitalismo muito menos predatório. Social-democracia não tem metade do país passando fome na insegurança. Social-democracia é estado de bem-estar social. É onde você tem serviços que funcionam. Um dos poucos nossos serviços que funcionam, entre aspas, é o Sistema Único de Saúde, que diferencia dos outros Sistema Único de Saúde dos outros países. Lula não inventou Bolsa Família, Lula não inventou os benefícios, Lula não inventou os programas. Tem isso quase no mundo todo, né? Então, assim, social-democracia real é Noruega, Dinamarca, Suécia, Suíça, certo? São outros países. E pronto, sabe? Nós somos um país que tem uma pobreza, uma desigualdade muito grande, apesar de ter um IDH bom no momento, apesar de ter uma economia um pouco melhor, somos um dos países mais desiguais. Isso é fato. E aí vem gente que fala, não, nós adoramos o capitalismo, nós adoramos isso aí, sabe? Você gosta de viver assim, né? Lamento muito, lamento muito. Pessoal, quase toda a riqueza do nosso país vai para a mão da burguesia. Se esse país fosse governado por uma esquerda de confrontamento, não só conciliação, como o do Gustavo Petro, como no México, né, que tem uma oposição muito maior e muito mais predatória do que aqui no Brasil, e lá eles fazem governo de enfrentamento, né, de obter alguma vantagem em troca, de obter algum desenvolvimento, de obter algum avanço, alguma evolução. Aqui a gente lida com os mesmos problemas de sempre, fazendo os mesmos programas sociais de sempre, como se fosse começando do zero. Entra o governo, revoga tudo, vai lá, reconstrói. E daí a gente não consegue evoluir, não consegue sair do lugar, meu Deus do céu. E vem gente achando que não, nós somos o suprassumo da esquerda, que tal, não sei o que, bababá. Não somos porra nenhuma, não tem nem esquerda, não somos governados pela esquerda. Se esse país fosse governado pela esquerda, o povo seria politizado, primeira coisa. O povo ia votar na esquerda porque ele estava politizado. O cara me fala do Lenin, bicho. O cara me fala do Lenin, um cara que teve uma comunicação, um programa de comunicação sensacional, começando com um panfleto do manifesto que
não passa de um panfleto que caiu na mão da classe trabalhadora. Primeiro tem que ter consciência de classe, primeiro tem que ter consciência social, tem que ter consciência de riqueza, né? As pessoas não têm consciência. Umas acham que são ricas, outras acham que são da classe média alta, outras acham que já estão, né? É isso, cara. Se fosse social-democracia, você não ia ver tanta miséria, tanta gente morador de rua, sabe? Tantas facções, tanto narco-estado, tanta, sabe? Coisas horrorosas que eu não posso nem falar aqui. A burguesia cada vez mais capitalizando e as pessoas cada vez mais pobres e a miséria, e você não tem serviço, você não tem nada, né? O pessoal reclama de imposto e o negócio não retorna, vai para a mão dos políticos. Olha o Rio de Janeiro como é que está largado há 10 anos aí governado por milicianos. Então é isso, cara. Olha o Nordeste como é que está a situação. Eu entendo muita coisa importante que o programa, que esse governo fez. Eu entendo. Para a classe trabalhadora até. Poderia estar pior. Foram 100 anos governados de direita, governos de direita, quase 20 anos aí de centro-direita. Eu entendo que poderia estar pior. Nós fomos o último país a abolir a escravidão. Então, assim, não é questão de querer exigir, é querer de começar a evoluir. A gente tem que superar isso. A gente precisa de um programa, de um governo muito mais à esquerda. A gente precisa de uma politização do povo, porque esse país não tem como evoluir se o povo não tiver uma politização, nem que seja pequena, mínima. Sabe qual é a politização que o povo tem? Que é mínima. Seja você trabalhador, que trabalha 12 horas por dia, que não tem horário, que trabalha 6 por 1, né? Você vai ser politizado, mas você vai ser politizado pela grande mídia corporativa independente de extrema direita. O que vai chegar primeiro a você e mais rápido, né, é a extrema direita. As big techs. Olha o que elas estão fazendo. São elas que politizam. São elas que politizam. Então o governo deveria ter feito isso. Pessoal, eu não estou querendo ser detalhista ou nada disso. Eu vou falar uma coisa bem simples para vocês. Nada técnico, nada... Veja, quando toda a riqueza do país vai para 2% da população brasileira, isso primeiro, a riqueza do país não está sendo dividida, não está sendo distribuída, né? Só você estudar a China, só você ver os outros países que deram certo, não só a China. Você vê que eles investem na classe trabalhadora, investem mais no Estado, investem mais nas instituições, no funcionamento público, etc, etc, etc. Em tudo. Né? No desenvolvimentismo, nas indústrias e por aí vai. E a gente vê que a gente continua com os mesmos problemas de 20, 30, 40 anos atrás, começando com segurança pública, no âmbito da segurança pública. Então dizer que esse país é social-democracia, isso é um erro. Isso é um erro. Dizer que o governo é de esquerda, isso é um erro. Se fosse de esquerda, a gente não teria metade da população na miséria. Para começar, né? A gente não teria um teto de gastos, por exemplo. A gente não teria que congelar o salário mínimo. Nosso orçamento é feito para a burguesia. A gente não teria uma emissora de televisão mandando no país, mandando na política e decidindo qualquer coisa em vários setores do país. Isso é um país de terceiro mundo. Isso mostra. Quando a burguesia manda no país, isso quer dizer que o país não é capitalizado, não é
não é um país desenvolvido, sabe? Isso é fato, isso é fato. Agora, você tem entre a extrema-direita e esse governo, eu teria que votar no Lula, né? Sabendo que o cara não é esquerdista. Simples assim, né? Então, para resumir, eu quero dizer o seguinte: um governo que só concilia, ele vai buscar retrocesso. Um governo que só concilia vai sempre ter o retorno do fascismo. Um governo que concilia vai entregar de sua maneira as suas riquezas para os outros países. Já tem gente controlando, já empresas controlando nossos minérios ali, tá? Isso ninguém fala. Mas é isso aí.